Se houvesse um top 3 dos assuntos mais recorrentes que a gente recebe por e-mail e por telefone e tudo mais, esse assunto talvez estaria entre os 3 mais recorrentes, né? Que é a questão do Constantino, né? O imperador Constantino. Há quem diga que foi o imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. Isso tem algum fundamento, Padre Guido, Padre Wander? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Diácono Eric, boa noite, Padre Wander, né? Boa noite, nossos amigos. Sempre motivo de muita alegria estar juntos e crescer juntos através do conhecimento que nos leva a amar cada vez mais também o nosso Deus. Respondo imediatamente à sua pergunta, Diácono Eric. Quem fundou a igreja foi Jesus, não foi o imperador Constantino, né? Constantino, ele chegou ao governo do Império Romano no ano 313. Ele era filho de uma mulher cristã, que hoje é santa, Santa Helena, e baixou um decreto, Constantino, dando a liberdade de culto aos cristãos. Já foi um grande passo para frente, porque sopraram muitos ventos contrários à igreja no decorrer de 300 anos de história, né? E somente Deus sabe o número, inclusive, de mártires. Constantino deu liberdade de culto. Mais tarde, lá pelo ano 380, será o imperador Teodósio que irá declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano, certo, dando assim total liberdade. Mas o fundador da religião cristã é Jesus. Temos o documento oficial, assinado inclusive pelo evangelista Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 a 20, quando Jesus dá o primado da igreja a Pedro, e diz, tu és Pedro, e Jesus falava a língua aramaica, e a palavra pedra em aramaico é Kefas. Por isso disse, tu és Kefas, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí, exatamente, é o depoimento mais autêntico da fundação da igreja com a pessoa de Jesus, que entrega o primado da igreja ao apóstolo Pedro. Padre Wander, de onde será que vem essa lenda? Lenda mesmo. Bom, essa lenda se atribui principalmente ao protestantismo moderno, Eric, na dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu vou responder a pergunta deles com uma pergunta. Vamos lá, o Padre Guido segura. É que quando falam que Constantino fundou a igreja, me desculpem se eu tiver aqui uma crise de riso, eu não aguento. Né? Eu não aguento. Bom, pegue qualquer uma dessas denominações protestantes modernas, cuja existência delas, qualquer uma dessas denominações, Testemunhas de Jeová, fundadas por Charles Taze Russell, num país onde eles são proibidos de existir, se amanhã o governo local permitisse que eles comecem a existir, o governo local que permitiu que eles comecem a existir publicamente lá, vai ser o fundador deles? Belo exemplo. Esse pessoal deveria começar a pensar um pouquinho melhor antes de falar bobagem, Eric. Antes de falar bobagem. Para mim, a lógica é essa. O fato do imperador, porque a mãe rezou tanto, ter permitido que a Santa Igreja de Cristo manifestasse publicamente a sua fé antes de torná-la oficial. E há um erro tão grande, porque foi Teodósio, mais tarde, com o Édito de Milão. O Édito de Milão. Quer dizer, o fato dele ter permitido em nada interferiu no todo do processo histórico, eclesiológico, e que já vinha em plenitude. A igreja estava mais do que já plena em todos os cantos, ainda que subterraneamente, porque perseguida. Eu volto a perguntar aos testemunhos de Jeová, se num país que eles são perseguidos, amanhã um governo permita que eles passem a existir, é esse governo que é o fundador deles? Embora o fundador deles foi mesmo um mortal e um pobre homem chamado Charles Taze Russell, mas é uma outra história. Eu diria mais ainda, Diácono Eric, Padre Wander, se nós fizéssemos a mesma pergunta para todos os pastores de igrejas que usam o nome de Jesus, quem é que fundou a vossa igreja?
Se forem pessoas humildes, nunca, e repito esta palavra, nunca poderia responder que foi Jesus. Porque Jesus não fundou nenhuma igreja paralela. Tá certo, tá claríssimo. Bom, Posso completar um dado? por gentileza. Acho que vale a pena ainda. Quando, no século XIX, surgiu dentro do coração da igreja anglicana um movimento chamado Movimento de Oxford. Um grupo de membros anglicanos, pastores anglicanos, junto com intelectuais que faziam parte do corpo de docentes e professores da Universidade de Oxford, anglicana, portanto, começaram a estudar o cristianismo e começou uma conversão em leva de todos eles, conversão das quais originou o grande cardeal Newman, o beato John Henry Newman. Eles disseram que estudando as raízes cristãs era impossível, logicamente, não aceitar que a igreja fundada por Cristo fosse a igreja católica. E quando aquele pastor portanto, aquele ex-pastor presbiteriano chamado Scott Hahn, na década de 70 para 80, agora não, mas foi na década de 80, quando o Scott Hahn se converte... A conversão dele? É. Acredito que na década de 80. Eu creio mesmo. na década de 80, Eric, porque vão 30 anos agora, 30 anos de conversão. Quando o Scott Hahn deixa de ser presbiteriano, foi estudando. E hoje o Scott Hahn, que já é um ancião, e é um dos grandes catedráticos em escrituras do mundo, hoje já na sua terra natal, os Estados Unidos, ele foi instrumento nas mãos de Deus para converter, pasmem vocês, mais de 1000 pastores protestantes ao catolicismo, estudando as raízes da fé cristã, principalmente a partir dos padres da igreja. Não tem como, qualquer pessoa lúcida, Eric, um dia um ateu debatendo com um protestante. Esse vídeo está disponível no YouTube, eu não tenho agora o link. Mas ele me pega e diz assim, olha, esperneiem vocês que eu não acredito nessa coisa toda. Ele falando, podem espernear à vontade. Mas certo é que Cristo fundou uma igreja assim, e se chama católica, na qual eu não creio. Mas que ele fundou. E historicamente isso não tem como se negar. Honesto. Chama-se honestidade intelectual, Exatamente. factual. Contra fatos não há argumentos. Para citar um autor da patrística que desmentiria toda essa lorota, Irineu, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, Né? cujo Pra citar túmulo, o Padre Guido rezou no túmulo dele. Padre, eu rezei no túmulo dele, imagine, quase 1900 anos. Filho espiritual de Policarpo, São Policarpo, que foi filho espiritual de São João Apóstolo. É verdade. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. Não é o único caso. Nós podemos não. citar outros membros, Não, a patrística. outros autores da patrística, mas Irineu de Lyon bastaria, né? Pois não, Padre Guido? Uma vez estava viajando de ônibus e tinha ao meu lado um pastor protestante. E a um certo ponto ele me disse, eu invejo uma coisa em vocês católicos. Tenho uma grande inveja a respeito de quê? Ele me respondeu imediatamente, vocês têm um Papa que nós não temos. Esta é a resposta sábia. Não tendo um chefe, cada um parte procurando fazer o bem, é claro, mas não tem uma unidade, não tem uma autoajuda recíproca, etc. Né?